Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 15 de janeiro, de 2019, terça-feira. Nossa mensagem ela está hoje em Mateus 24. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, mas eu gostaria que você também acompanhasse com outra Bíblia. É bom você estudar esse texto com duas Bíblias, porque esta é uma regra de hermenêutica, A Bíblia, ela se interpreta, ela oferece comentário para a Bíblia. Então, Mateus 24, você tem que estudar Mateus 24 juntamente com Apocalipse 6. Por quê? Porque Mateus 24, meus irmãos, do versículo 4 até o versículo de número 14, ele está já dentro da grande tribulação. Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 14, ele é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Ou seja, a igreja já não estará mais presente. A igreja ela será arrebatada em um arrebatamento pré-tribulacionista. E Mateus 24, meus amados, do versículo 15 até o versículo de número 31, trata-se então da segunda metade da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio finais. Então, quando você vê um pregador colocar a igreja dentro de Mateus 24, nesses versículos bíblicos, então ele está fazendo uma exegese e uma hermenêutica errada de Mateus 24. Quando foi escrito Mateus 24, a igreja ela não existia ainda, porque a igreja ela foi fundada 50 dias após a Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes. Então, Mateus 24 foi escrito para Israel. Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja, como faz os pós-tribulacionistas que colocam a igreja em Mateus 24. Então, essa teologia da substituição é que coloca a igreja em Mateus 24. Então, quando você analisa, meus irmãos, Mateus 24 com o livro do Apocalipse capítulo 6, você vai realmente concordar com o que a regra de hermenêutica diz. A Bíblia, ela se interpreta. Ela oferece comentário para a Bíblia. Então, vamos lá. Olha aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, que templo que era esse? Esse aqui era o templo de Herodes, o magnífico templo de Herodes. Aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então eles foram mostrar para Jesus, os discípulos, eles foram mostrar para Jesus a estrutura do templo de Herodes. O que Jesus diz no versículo 2? Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do cerco do general Tito. Isto realmente cumpriu. No ano 70, na primavera do ano 70, o general Tito fez isso. Então Mateus 24, versículo 2... já é profecia cumprida no ano 70. No versículo 3, então, os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Chegaram ali até Jesus em particular, aí tiveram uma conversa particular com Jesus. Diz: e quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Que coisas? As coisas concernentes aos tempos finais relacionadas a Israel. Quando serão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo, que realmente aconteceu no ano 70, E que sinal haverá da sua vinda. Então isso aqui ele está falando da vinda, ou seja, da parousia em Jerusalém, da segunda vinda. Aqui não tem nada a ver com arpazo, não tem nada a ver com arrebatamento, não. Isso aqui, os judeus que estão perguntando para Jesus, os discípulos judeus, aqui não tem nada a ver com a igreja, não. E que sinal haverá da sua vinda, ou seja, da segunda vinda em Jerusalém, da parousia, quando Jesus volta para os judeus de Jerusalém. E do fim do mundo, que é uma outra história. Então nós temos que entender que vinda
vinda em Jerusalém é uma coisa e fim do mundo é outra coisa. A vinda em Jerusalém, ela é no final da grande tribulação, e o fim do mundo é depois do milênio, depois do juízo final, aonde o Apocalipse diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então, são eventos totalmente diferentes. Então, no versículo de número 4, o Senhor Jesus, então, ele vai responder à pergunta que os discípulos fizeram a ele no versículo 3. Então, quando você conecta o texto de Mateus 4 até o versículo 14 com o Apocalipse capítulo 6, você vai ver que realmente aqui está falando da metade da grande tribulação, dos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Então, pega a sua Bíblia aí, meu amado irmão, abra em Apocalipse 6 e compare com o Mateus 24, versículo 4. Isso aí é uma regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta. Então Jesus, versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. O que Jesus está dizendo? Cuidado para que vocês não sejam enganados. Vocês quem? Os judeus, não é a igreja. Ele está falando para Israel. Aqui Jesus está conversando com os judeus, ele está falando para Israel. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Este é o cavalo branco do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Jesus está dizendo assim: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Então o próprio Jesus disse isso em João 5,43. Eu vim em meu nome, vocês não aceitaram. Mas virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Jesus está falando de quem? Esse outro, o anticristo. Então é exatamente o cavaleiro do cavalo branco está conectado com Mateus 24,4. Aliás, Mateus 24, versículo 5. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Este é o anticristo. Então vamos conectar, vamos fazer a conexão, que os irmãos vão ver que a Bíblia se interpreta. Versículo 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então isso aqui é o cavaleiro do cavalo vermelho do Apocalipse. Vermelho é guerra, né? Guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por que Jesus está dizendo que ainda não é o fim? Porque Jesus está respondendo uma pergunta do versículo 3. Fim de quê? Ele está falando do fim do mundo, porque eles perguntaram aqui, ó. Estão assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que esse sinal vai da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus está falando assim, ó: eu virei de guerra, de rumor de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso acontece. Mas aí não é o fim. Por que não é o fim? Porque aqui está iniciando a grande tribulação. E o fim do mundo vai demorar ainda, como eu disse. O fim do mundo ele será depois do juízo final, quando houver um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, meus irmãos. Então vamos mais lá. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. O que é isso aqui? O cavalo preto do Apocalipse. Então você tem que conectar. Cavalo preto do Apocalipse. Então, isso aqui é a regra de hermenêutica. E pestes. Tá vendo? E pestes. Isso aqui é o cavalo amarelo, o quarto cavalo amarelo do Apocalipse. E terremotos. Olha aqui, e terremotos. Isso aqui é o quê? Está lá no Apocalipse 6. É o sexto selo. E terremotos em vários lugares. Isso aqui é o sexto selo. É o sexto selo. Versículo 8, que é muito aplicado na igreja, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ele não está falando com a igreja. Ele está falando com Israel. Então são os princípios de dores de Israel. Todas essas coisas são os princípios de dor, ou seja, as dores de parto até que o Messias nasça. O Messias só vai nascer para os judeus no final da grande tribulação. Aqui está iniciando a grande tribulação, meus irmãos. Então o princípio de dores não é para a igreja, é para Israel. Israel.
A igreja será arrebatada dessa terra de uma forma misteriosa. Será como um laço. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso tem acontecido com os judeus em todo o mundo. Os judeus têm sido odiados por causa do nome de Jesus. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Todas as nações têm odiado Israel. Todas as nações. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mesmo na era da igreja, a gente tem visto isso. Na grande tribulação, será ainda muito pior, meus irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Imagine, né? Se hoje não existe amor, imagine na grande tribulação. Pior vai ficar, né, meus irmãos? Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que fim que Jesus está falando aqui? Que fim é esse aqui? É o fim da grande tribulação, porque está falando com os judeus. E esse texto, ele é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Versículo 14, então, é exatamente o Apocalipse 7. É exatamente o Apocalipse 7. Então nós temos que deixar as escrituras interpretar. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Evangelho do reino, que será pregado por 144 mil judeus. Então versículo 14 aqui, Mateus 24, 14, trata-se dos 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim? Que fim? O fim da igreja na terra? Não, aqui não está falando da era da igreja. Está falando aqui do fim do mundo. Do fim do mundo. Porque Jesus está respondendo a pergunta de Mateus 24, versículo 3, meus irmãos. Então a gente tem visto essa confusão terrível aí com Mateus 24. Então Mateus 24, meus irmãos, para nós terminar aqui, Mateus 24, do versículo de número 4 até o versículo 14, é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 31, é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.